Você se considera uma pessoa generosa, compassiva, que tem empatia, que é uma pessoa com um coração que tem compaixão pelas outras pessoas? Qual é a sua autoavaliação nesse sentido? A generosidade é algo que ela tem perdido as forças no nosso dia a dia. Muitas das vezes devido às decepções do dia a dia. Mas a generosidade é algo que traz a bênção do Senhor para perto de nós. E hoje, segunda-feira, mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Aqui não está escrito. E desde já seja bem-vindo, que você venha compartilhar esse vídeo, se inscrever neste canal, porque Deus tem sempre uma palavra abençoadora para a sua vida. E hoje, nós começamos com o pé direito essa semana. Hoje eu quero compartilhar com você Provérbios capítulo 22, versículo 9, que vai nos dizer: o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao próximo. Em outra versão, ele vai dizer: o que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. A Bíblia diz, Jesus nos ensinando, que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então, qual é o seu olhar em relação às pessoas que estão em sua volta? Qual é o teu olhar em relação à sua vida? Qual é o teu olhar em relação à sua casa, à sua família? Qual é o nível do seu olhar? A generosidade, ela está em decadência em nossa geração. A impressão é que nós acostumamos com os necessitados em nossa volta. A impressão é que a dor deles já não nos toca, que a necessidade deles já não faz sentido para a nossa vida. É como se fosse cada um por si e Deus por todos. Essa é a forma de muitos pensarem hoje em dia. Porém, somos chamados a sempre pensar mais nas pessoas do que em nós. Porém, ao contrário, nós fazemos, pensamos mais em nós do que nas pessoas em nossa volta. O texto de hoje, ele é uma promessa do Senhor. Ele diz que o generoso, ele é uma pessoa abençoada. A generosidade, ela abre as portas das bênçãos do Senhor para a nossa vida. A generosidade, ela abre as portas das bênçãos do Senhor para a nossa vida. Um coração generoso é aquele que está sempre pronto a abençoar. Um coração generoso é aquele que quer sempre ver o bem da outra pessoa. Por que a generosidade ela é abençoadora? Logo depois o texto já explica como, o que é generoso, o que é generosidade. Bom, a generosidade ela é algo importantíssimo na nossa vida. Por quê? Dizer ser generoso é compartilhar o que você tem. O que você tem? O seu tempo, as suas finanças, o seu amor, o seu carinho, a sua palavra de força, uma palavra de incentivo, de impulsionamento para outra pessoa. No caso de crianças, compartilhar um brinquedo. No nosso caso, compartilhar os nossos bens de forma abençoadora para outras pessoas. O seu carro pode ser usado para ajudar ao próximo, a auxiliá-lo na sua necessidade. A sua casa pode servir muitas das vezes para acolher alguém, para ouvi-la, para lhe dar uma palavra abençoadora. Ou ajuda sem esperar nada em troca, pensando no bem-estar dos outros. Então, ser generoso significa compartilhar o que você tem, sem esperar nada em troca, esperando somente em Deus. Porque é promessa, quem é generoso tem as bênçãos do Senhor sobre sua vida. Uma pessoa generosa, ela sempre vai dividir
os recursos ou a atenção de forma espontânea e desinteressada, mostrando empatia e compaixão no seu dia a dia. Isso inclui ações simples, como ouvir um amigo, ajudar em tarefas, dar uma palavra incentivadora para alguém. Muitas das vezes, nós ligamos a generosidade somente em dar dinheiro para alguém, em dar comida para alguém, em dar roupas para alguém, em suprir as suas necessidades essenciais. Mas não é apenas isso. A generosidade inclui sempre ter uma palavra abençoadora para a vida de alguém. Isso é ser generoso. A palavra generoso no original em que for escrito é tobe. É aquele que é sensível aos outros, às suas necessidades e colabora para que os outros sejam supridos. É o benigno que faz o que é correto. O que é uma pessoa benigna? É ser bondoso, é ser benevolente, é indulgente agindo com suavidade para o bem-estar alheio, sem rigidez ou maldade. Ser bondoso, benevolente é cuidar do bem-estar alheio sem rigidez ou maldade. Não adianta dizer que é benigno, que é bondoso, que é alguém compassivo, que é alguém que tem compaixão das pessoas, se a sua forma de agir, de cuidar, for com rigidez e grosseria. A verdadeira essência de ser benigno e generoso é ser misericordioso, gentil com as pessoas, sem nenhuma espécie de rigidez ou maldade. A benignidade, ela é fruto do Espírito Santo, totalmente ligada à generosidade, à gentileza e à misericórdia. Isso é ser benigno. Qual a diferença de ser benigno e ser generoso? A generosidade, ela foca ativamente em dar e agir. A generosidade, ela foca ativamente em doar e agir de forma ativa. A benignidade, ela enfatiza em tratar as pessoas com delicadeza e procurar o conforto emocional dos outros. Isso é ser generoso e benigno. É o benigno que faz o que é o correto. Diz a palavra que este será abençoado, ou o generoso será também abençoado. Trata-se da bênção de Deus derramada aos seus filhos, quando estes fazem a vontade do Pai. Em toda a Bíblia Sagrada, Deus sempre teve um coração misericordioso para com o pobre e necessitado, tanto de bens quanto de cuidados. A pessoa que ela precisa de um auxílio, Deus sempre está pronto para ajudar. Nós vemos em Salmos 51:17, um coração contrito não rejeitará, ó Deus. Todo aquele que tem um coração contrito e quebrantado e que reconhece a sua necessidade do Senhor, Deus sempre enviará uma pessoa que tem um coração generoso, benigno e compassivo para estar auxiliando essa pessoa. E o que é curioso é que a generosidade, aqui nesse texto, ela exemplificada é dar o pão ao pobre. E não é qualquer pão, é do seu pão ao pobre. Eclesiastes 11, no verso 1, de forma metafórica, ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte ele com 7,
talvez com mais pessoas, e posteriormente você colherá. A generosidade, ela sempre vai nos trazer o fruto da nossa generosidade. E o plantio, ele é sempre de forma extraordinária, porque tudo aquilo que você planta, às vezes, ou a maioria das vezes, nós plantamos em quantidades pequenas, mas na hora da colheita, a colheita ela é sempre com fartura, ela é sempre extraordinária. Então, a generosidade aqui exemplificada é dar o seu pão ao pobre. Aquilo que você tem. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Só podemos dar aquilo que nós temos. É algo prático, necessário e humano. Tantos ensinos em apenas esse versículo tão pequeno. É preciso ter para você poder abençoar. O que você tem hoje para abençoar alguém? Uma palavra amiga? Uma palavra acolhedora? O recurso financeiro para auxiliar na necessidade do outro? O recurso financeiro para comprar uma cesta básica, roupas, calçados, alimento? Alimento para a alma através das suas palavras? Alimento com um abraço para aquele que necessita? Qual é a sua capacidade em ser generoso na vida de alguém? Algumas necessidades básicas todos nós temos, todos nós precisamos de ter uma roupa, um calçado, a comida, mas também precisamos sempre de um abraço, um carinho, uma palavra amiga, uma palavra impulsionadora para a nossa vida. Se todos nós precisamos, por que nós também não temos o coração aberto em suprir as necessidades dos outros? Alguns dos ensinamentos que eu quero compartilhar nesse texto é: a generosidade, ela é pessoal. A generosidade é pessoal. O texto ensina que o generoso, ele dá do seu pão ao necessitado. Ou seja, não apenas faz pontes e desafia outros a fazerem o bem, mas retira do que tem para dar ao necessitado. Tem muitas pessoas que se dizem que elas se nomeiam pessoas generosas, mas toda a sua generosidade vem do recurso dos outros, da doação dos outros, da ajuda dos outros. E ele mesmo não faz nada para abençoar outra pessoa. Ele quer ter o título, ele quer ter o aplauso, ele quer ter o reconhecimento das pessoas, mas ele mesmo não faz nada. Aproveita o que os outros fazem para ter fama em cima daquilo que as pessoas fazem. Mas isso é quebrado hoje. Aprenda que a generosidade, ela é individual. Ela só é algo que vai trazer para você o retorno da bênção do Senhor se o seu coração estiver disposto a abençoar daquilo que você tem. Então, abençoar pessoas com recursos dos outros não é abençoar, é simplesmente querer ter fama em cima de outras pessoas. Portanto, seja generoso com os seus bens, com os seus talentos. O que você sabe fazer? Cantar, ministrar, a um bom aluno na escola. O que você sabe fazer? Cozinha bem? Em todos os sentidos e aspectos da sua vida. Qual talento você pode ensinar alguém? Porque todo talento, todos os dons são presentes de Deus. E o que você faz com seus talentos e com seus dons? Tudo que nós temos é para servir. E quem não sabe servir, não sabe nada e não serve para nada. Aquele que não sabe servir, de fato, não sabe nada e não serve para nada.
Então nós temos que saber servir. Servir com os nossos recursos, servir com os nossos talentos, com as nossas oportunidades. Todas as vezes que você tiver a oportunidade de abençoar alguém, em todos os sentidos e aspectos, retire do que Deus tem lhe dado para você suprir as necessidades do outro. Tudo aquilo que o Senhor nos dá, a nossa mordomia, é para ser alguém que serve a Ele. E servindo a Ele, nós somos capazes de também servir ao próximo. O segundo ensino dentro desse texto é que a generosidade, ela é prática, ela supre as necessidades observadas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Você tem observado as pessoas em sua volta? E quando eu falo as pessoas em sua volta, eu quero principalmente focar na sua família. Está escrito que aquele que não cuida dos seus, ele negou a fé e é pior do que o incrédulo. A generosidade, a compaixão, a empatia, o amor, o cuidado começa em casa. Ele supre a necessidade observada. Você tem procurado suprir as necessidades uns dos outros, do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos? Começa tudo em casa. Depois, os nossos olhos são abertos para as pessoas ao nosso redor. Ele supre a necessidade observada. Ou sua observação está tão focada em si mesma, com seu egocentrismo, com seu orgulho, com sua altivez. O que tem movido o seu coração? A generosidade ou o orgulho? Bom, olha para aqueles que precisam, identifica o que é necessário e colabora para que a sua necessidade seja suprida. O que tem fome precisa de alimento. Então não adianta nós queremos orar para alguém se nós não tivermos a sensibilidade de entender que aquela pessoa precisa primeiro de suprir as suas necessidades. E a necessidade momentânea naquele instante é o alimento, a roupa, o calçado, a ajuda financeira. Então, essa é a primeira avaliação. O que está nas ruas precisa de abrigo. Quando nós temos a oportunidade de ajudar aqueles que são empresários, muitas das vezes, de arrumarem, quem sabe, em alguns lugares, em algumas cidades, tem um abrigo para essas pessoas. Os desempregados de oportunidades. Quantos pais de família, mães de família que estão precisando de uma porta aberta de emprego? E muitas das vezes, aquele que pode abrir a porta através de uma indicação, através de uma ajuda, falando para alguém ou na mesma empresa que ele próprio tem, ele não abre essa porta. Estamos falando daqueles que realmente necessitam, que realmente querem uma oportunidade de emprego. Não para aqueles que correm de serem empregados. Para aqueles que realmente precisam. Por isso que o seu olhar, o meu olhar, precisa ser um olhar ativo e observador. Os angustiados. Quantas pessoas angustiadas em sua volta? Quantas pessoas que estão como Naamã, sorrindo, mostrando autoridade, mostrando uma postura externa, mas por dentro, só Deus sabe o tamanho das lacunas que existem na alma das pessoas. Os traumas, os vícios, as culpas, a sensação de perda. E quantas pessoas que nós temos dessa forma ao nosso lado e nós não somos capazes de dar a ela uma palavra de impulsionamento, de encorajamento. Os enfermos, todo enfermo, ele precisa de uma ajuda.
E muitas das vezes nós vemos pessoas enfermas ao nosso lado e não temos um pingo de compaixão por elas, pela sua família, por aqueles que estão cuidando dela. Muitas das vezes nós somos pessoas que não pesa mais no nosso coração ajudar aqueles que estão enfermos. O enfermo precisa de oração. A Bíblia diz que aquele que está enfermo, que ele chama o presbítero da igreja, que o presbítero vai lá, vai ungir com óleo e vai mandar embora aquela enfermidade. Hoje, as pessoas já não creem mais no poder da oração. Quando nós oramos, Deus tem o poder de trazer cura. E eu abro um parêntese para você que está enfermo nesta hora. Eu declaro a cura para a sua vida. A cura dessa enfermidade, seja ela física, mental ou espiritual. Eu quero declarar, eu quero profetizar que o Senhor está enviando agora na sua casa o anjo com a cura para a sua vida, porque ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Hoje é dia de cura para a sua vida. Então receba em nome de Jesus a cura, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual. Deus está derramando cura nesta manhã para a sua vida. Todo enfermo, não esqueça disso, ele precisa de oração para que receba a cura, conforme a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É claro que nem todo enfermo ele vai ser curado através da oração, mas a maioria das vezes, quando nós oramos, Deus faz o milagre. Quando ele não faz o milagre da cura, é porque o propósito dele é muito maior e uma forma de tratamento para aquela pessoa. Todos precisam do Evangelho vivo de Cristo. Nós temos compartilhado o Evangelho de Cristo com as pessoas? Como tem se espalhado esse Evangelho? Qual é a forma, qual é a figura que você apresenta a Cristo para a vida das pessoas? Um Cristo chato? Um Cristo brigão? Um Cristo condenador? Qual a forma que você tem apresentado o Cristo para os corações das pessoas? Um Cristo cheio de amor? Um Cristo misericordioso, compassivo? Um Jesus que é o nosso advogado? Um dia será o juiz, mas nesse momento é o nosso advogado. Você tem apresentado esse advogado fiel para a vida das pessoas? Qual o nível de apresentação você tem passado de Cristo para as pessoas? Muitas pessoas hoje são resistentes ao Evangelho devido à forma errônea que as pessoas passam o Evangelho. Deus, através do seu Evangelho, aceita a todos, mas não aceita tudo. Temos 2 pesos e 2 medidas. Nós precisamos apresentar um evangelho vivo para as pessoas, através do poder da palavra, porque a palavra de Deus ela é poderosa, é como uma espada de 2 gumes, que tem o poder de penetrar entre a alma e o espírito. Então o evangelho de Cristo é aquele que traz vida, por isso Paulo ele deixa claro, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder para a salvação de todo aquele que crê. Então a generosidade ela traz em nós o suprir as necessidades das pessoas em nossa volta, sejam elas físicas, sejam elas espirituais, sejam elas afetivas. E a principal forma de ser generoso é mostrar Cristo para a vida das pessoas, porque Ele é aquele que nos dá vida e vida com abundância. Terceiro ensino nesse texto, a generosidade ela é sábia. Ela supre a necessidade na medida certa. A generosidade, ela é sábia. Ela supre as necessidades na medida certa. Dá ao necessitado, mas não promove a preguiça. Nós ajudamos aqueles que realmente precisam e que querem
realmente uma mudança na vida. A pessoa que fica de braço cruzado, sem fazer nada na vida, ela não precisa de ajuda. Ela precisa tomar vergonha na cara. A gente tem que saber ajudar o necessitado, mas não promover a preguiça. Quantas pessoas que ficam esperando a ajuda dos outros, mas não querem correr atrás de um emprego, não querem voltar e trabalhar, preferem viver de doações. Então, para aquele que realmente precisa, nós temos que ser generosos. Para aqueles que têm saúde, têm capacidade de trabalhar, a única forma de ser generoso é colocar essa pessoa para trabalhar. Porque se ela sentir na pele a emoção, na necessidade, aí sim vai tomar vergonha na cara e vai correr atrás de um emprego para suprir as suas necessidades. E muitas das vezes, em nome de ser generoso, nós promovemos a preguiça de alguém. Saber identificar as reais necessidades, colaborando com o próximo, oferecendo oportunidades. Saber identificar as reais necessidades é a melhor forma de colaborar com as pessoas. Essa tarefa não é fácil. A demanda de discernimento é alta. Então peça a Deus discernimento espiritual se você não tem. Observe a situação, avalie com cuidado. Seja empático, generoso, misericordioso, benigno, mas tenha um olhar avaliador, para que você não semeie em terrenos que não vai trazer retorno para a sua vida. Em terrenos pedregosos, porque vale a pena ser generoso, vale a pena ser abençoador, mas não vale a pena promover a preguiça e o comodismo na vida das pessoas. E essa tarefa, ela é muito complicada, porque ela exige de mim e de você o discernimento espiritual e não o julgamento das pessoas. Nós não julgamos por aparência. Nós procuramos ter discernimento espiritual. Então discirna, avalie, observe, examine, procure saber as reais necessidades daquela pessoa. Observe se a necessidade afetiva dela é porque ela realmente é uma pessoa que é carente ou se ela realmente é uma pessoa orgulhosa, altiva, autossuficiente. Se aquela pessoa realmente precisa de um recurso ou se ela realmente é uma pessoa acomodada. Tudo isso é necessário nós avaliarmos. É preciso, portanto, ter o discernimento vindo do alto. Peça a Deus sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, inteligência intelectual, cognitiva, inteligência espiritual, emocional, uma inteligência financeira, em todos os aspectos da sua vida. Peça a Deus, porque Ele pode te dar, e Ele tem prazer em abençoar a sua vida. É preciso, portanto, ter o coração compassivo, porém, olhos abertos para os necessitados e sabedoria para saber quando e como colaborar com alguém. Que nós sejamos generosos, que nós sejamos pessoas com o coração pronto a abençoar. Segundo Crônicas, capítulo de número 9, versículo de número 6, nós vamos complementar com essa palavra o texto que nós ora lemos, segundo Crônicas, capítulo 9, versículo de número 6. Você, se puder, abrir aí na sua casa e compartilhar. Nós vamos ver aqui, ó, segundo Crônicas 9, verso de número 6. Ele vai nos dizer: porém, não cria nas suas palavras até que vim e os meus olhos ouviram. E eis que me não disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste
a fama que ouvi. O texto aqui está falando sobre a sabedoria de Salomão. Então as pessoas iam lá para ver de perto. Porém, aqui está dizendo, porém não cria nas suas palavras até que vim, e os meus olhos o viram. E eis que não disseram a metade da grandeza da sabedoria, sobrepujastes a fama que ouvi. De forma metafórica, esse texto, vamos trazê-lo para o olhar de generosidade. Você não apenas crê nas pessoas, no que os outros falam. Procure avaliar. Vá, observe. Dê uma olhada de perto, faça uma visita. E através dessa visita, através dessa observação perto, você vai saber avaliar o nível da necessidade do próximo. Que Deus em Cristo te abençoe. E eu te espero amanhã no nosso Está Escrito.